Para entender mais todos os motivos, né, dessa decisão, né, e qual que é o impacto da escalada dessa tensão diplomática agora entre Brasil e Estados Unidos, a gente conversa com o nosso colunista aqui do CNN Money, José Pimenta, que já está aqui conosco. José Pimenta, em meio a uma relação comercial já muito delicada, agora mais uma pimentinha, né, nesse molho. O que pode significar isso nesse momento? Os Estados Unidos estão usando essa questão diplomática agora também como uma pressão comercial. Qual que é o nível de risco que o Brasil sofre agora com essa escalada de tensão diplomática? Débora, bom dia a todos que nos ouvem, nos escutam. Débora, eu acho que é importante separar, né, a questão comercial da questão política, embora esse tenha sido um exercício cada vez mais difícil de se fazer, e o que você disse, né? Esse novo capítulo da relação bilateral joga de fato mais política, né, em todo o ambiente comercial, de negócio, de investimento, enfim, toda a relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos. Vamos lá, no sentido prático, efetivamente, para o comércio internacional, não tem nenhum resquício aí, nenhuma questão específica a ser considerada em termos de efeito, né? Então, você não vai ter diminuição nenhuma, né, de alguma exportação ou importação de algum produto, ou diminuição, reconsideração sobre possíveis investimentos que já vinham sendo feitos ou podem ser feitos. Isso não interfere, né? A questão do visto não interfere nisso. Porém, todo mundo sabe, né? E aí é notório nas relações diplomáticas, nas relações internacionais, quando você tem uma relação diplomática, uma relação política bem estabelecida com o seu parceiro, comercialmente falando, você consegue, claro, ter, né, um melhor ambiente geral das relações bilaterais. Sim, há um efeito direto sobre isso. E aí, claro, não só do ponto de vista prático, mas também conceitual, também em termos de possíveis ações futuras, de planejamento, né, dessas relações bilaterais, de parcerias, de possíveis tratados. Então, é um recrudescimento, sim, né? Uma escalada, eu diria, né? Dessas tensões, não só comercialmente falando, que a gente já vinha vivendo isso, mas agora uma escalada também das tensões políticas, né? Não é usual, nunca foi usual na relação bilateral Brasil-Estados Unidos, na história recente, sobretudo, um ato desse. O que a gente vê é um discurso pontual, então, assim, foi feito isso por conta de uma demora específica para aceitar, né, a nomeação do novo embaixador do Brasil aqui, dos Estados Unidos aqui no Brasil. O Brasil diz, né, e conta uma outra narrativa de que mais ampla, mas de maneira geral não interfere comercialmente. No entanto, não é benéfico para ninguém, Débora. Eu quero pegar o gancho que você está trazendo, justamente essas justificativas dos dois lados, para entender se essas justificativas realmente têm algum fundo de razão para serem dadas, José Pimenta. Realmente, essa alegação por parte dos Estados Unidos de que o Brasil está demorando em dar essa autorização, realmente está existindo demora? Ou existe realmente algum tipo de protocolo, de período a ser cumprido para isso? Do outro lado, a gente tem uma justificativa ali do Brasil, que há um interesse de interferência também nas eleições aqui do país. Há justificativa nas justificativas que estão sendo dadas? Débora, é o seguinte, quando o Brasil está sendo muito técnico e categórico quando diz, né, está no seu pronunciamento oficial, na sua nota oficial, como ele vem tratando as convenções internacionais relativas à nomeação de um novo embaixador. Então, o Brasil ali categoricamente afirma: primeiro você tem consultas, né, reservadas, para depois, eventualmente, você ter o aceite e depois a nomeação pública. Os Estados Unidos, né, segundo o Brasil, não fizeram isso, não consultaram reservadamente o Brasil, né, o governo norte-americano, nomearam, foi passado pela comissão ampla do Senado americano e depois ainda pendente, né, da decisão final do Senado americano. Então, assim, se a gente for analisar de uma maneira bem específica ali, tecnicamente falando, o Brasil coloca pontos ali que não foram cumpridos, segundo a nota brasileira, pelos Estados Unidos. Porém, né, o que está acontecendo hoje, de maneira, né, como a gente tá observando, os Estados Unidos nomearam lá, né, e já colocaram isso como uma pré-condição. Olha, já vai passar pelo Senado e ele já vai ser nomeado. Se você for analisar bem, as duas partes aí, os Estados Unidos já atuam de uma maneira,
né, muito categórica, muito específica, muito pragmática, não só no âmbito do comércio internacional, mas no âmbito da política internacional, desde o primeiro dia do governo Trump. É uma maneira, né, de se colocar, não só nessa esfera, tá? Mas em várias outras, que o Trump vem pautando a política externa norte-americana, mas aqui eu estou sendo bem específico para a questão de nomeação de embaixadores, né? Ele fez dessa forma. Cabe o Brasil não aceitar, como não aceitou e agora está em análise, né? O que o governo brasileiro diz é: estamos analisando melhor toda essa questão para eventualmente, sim, né, num determinado momento poder conceder. Tecnicamente, o Brasil está amparado por convenções, segundo o que foi a história, né, a narrativa. Mas, de maneira geral, aquela coisa, né, Débora? Uma boa conversa, uma boa consulta, uma boa relação diplomática agora é o que pode trazer, de maneira geral, as relações bilaterais para uma outra vertente, para uma outra frequência. E é isso que a gente espera. Então, acho que falta conversar mais, né? Uma vez que você conversa mais, você pode sim chegar a um consenso a despeito, né, da convenção A ou B e C, que são importantes para serem seguidas, claro. Mas a gente tem que conversar mais para tentar azeitar essa relação bilateral. Essa escalada não é interessante. Não é interessante, e vem no momento, José Pimenta, que o governo já estava com uma ideia de agora, nesse mês de agosto, dar continuidade àquelas negociações em relação ao tarifaço com os Estados Unidos. A ideia era, principalmente, ou tentar reduzir tarifa, ou ampliar aquela lista de exceção, né, de produtos isentos. Essa situação diplomática, na sua visão, pode acabar afetando o encaminhamento da retomada dessas conversas, dessas negociações? Débora, quando a gente olha para a negociação comercial específica, né, da investigação da seção 301 para o Brasil, há um rito específico a ser seguido, de manifestação, né, que o próprio setor produtivo, tanto aqui quanto lá, deve fazer e vai fazer, em conversas bilaterais. Aí o público e o privado, eles têm uma interação muito forte, né, justamente porque a gente está falando de uma questão técnica, muito específica, de produtos que ainda podem gerar algum tipo de inflação, algum tipo de prejuízo para a economia norte-americana, quando a gente olha produto a produto. Então, acho que esse é um ponto importante da gente colocar aqui e separar. O rito para isso acontecer, ele vai se dar, ele já está colocado. Agora, de novo, quando a gente vai para a questão mais ampla, claro, em termos de consultas bilaterais, em termos de ambiente, né, dessa relação bilateral, não vai influenciar, mas também não vai ajudar. Né? Dizer que vai ajudar você ter essa tensão política sendo escalada no momento também de tensão comercial, isso não é benéfico para ninguém. Não colocaria como impacto direto, né, específico em medidas comerciais, porque isso tem que ser feito com muito cuidado, como foi feito lá atrás, e daqui para frente é o que os Estados Unidos estão fazendo, né? Analisando produto a produto, caso a caso, não só para o Brasil, como para o mundo todo, a despeito de outras investigações vindo por aí em relação a outros países. Mas manter um diálogo, um fio condutor, um canal aberto em alto nível de comunicação, isso é fundamental para a gente poder dirimir qualquer problema, qualquer dúvida, qualquer questão específica, não só na arena comercial, mas política como um todo, Débora. Mas temos esse canal de diálogo, José Pimenta. Você tem falado o quanto é importante, né? Ter a conversa, ter a diplomacia para poder azeitar, conversar mais para poder azeitar essa relação. Mas existe esse canal, porque até mesmo agora a gente tem a embaixadora que está sem o visto, né? Fica no limbo diplomático. Enfim, qual que seria esse canal? O Brasil tem condições de ter essa conversa e azeitar mais essa relação agora? Para isso acontecer de maneira mais efetiva, Débora, essa questão do visto tem que ser solucionada. Né? Você tem toda a razão no que você está falando. O canal existe, o diálogo sempre existiu, as relações bilaterais não foram rompidas, não é isso que aconteceu. Né? Porém, restabelecer no alto nível essa comunicação o mais rápido possível, né, para dirimir, sobretudo, essa questão específica, porque a questão simbólica é muito forte, né? É o melhor caminho para a gente poder aparar qualquer aresta aí, tá certo? Porque a partir daí, se isso não acontecer, pode sim, às vezes, escalar para outras questões, escalar para um ambiente que não é desejável para ninguém. Então, assim, acho que agora o mais importante é solucionar isso. O Brasil está fazendo reuniões internas aqui, o governo americano. Eventualmente, você vai ter novas consultas também com o governo norte-americano em nível bilateral para poder solucionar isso da melhor forma, né? Como o Brasil sempre fez, de maneira pacífica e de maneira pragmática. Agora, isso tem que ser solucionado rápido, né? Se essa questão ficar no limbo, como eu estava até lendo, né,
alguns analistas falando entre ontem e hoje, enfim, algumas matérias sobre isso, se essa questão ficar indecisa, indefinida por um tempo, não é, de novo, não é bom para ninguém, não é bom para o setor produtivo, não é bom para a relação bilateral em nível político de ambos os países. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, há um canal, mas ele tem que ser fortalecido. Não dá para as duas dos dois maiores países do continente terem esse tipo de problema específico sem solução. José Pimenta, eu quero, só para a gente fechar o nosso papo, eu não queria deixar de falar sobre a situação também de Brasil e Argentina, porque coincidiu que, no mesmo momento que a gente tem essa escalada de tensão diplomática com os Estados Unidos, a gente teve também a decisão do Brasil de rebaixar a relação diplomática com o governo de Javier Milei, enquanto permanecer esses ataques de Javier Milei ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Qual que é a avaliação que você faz agora nesse momento? Mais um país, então, que a gente tem uma relação diplomática ali comprometida agora. Eu quero entender até que ponto também, porque a Argentina também é nosso cliente, né, comercialmente falando. Qual que é a avaliação que você faz sobre isso? Avaliação muito infeliz na relação bilateral, né? Um momento muito infeliz na relação bilateral Brasil-Argentina. A gente não precisa disso, somos dois países da América do Sul, né? Como dizia, né, o ex-presidente Mujica, né? A gente está numa esquina importante do mundo e a gente precisa, dentro do nosso mercado comum, dentro do nosso processo de integração regional, que acontece às duras penas, mas que acontece, né? Que está em curso, né, dentro de uma maximização aqui de cadeias produtivas e do adensamento dessas cadeias, que também acontece de maneira muito paulatina, né, a gente precisa se unir, a gente precisa conversar. Somos vizinhos, seremos vizinhos eternamente e é claro, qualquer escalada em nível político, seja de um lado ou de outro, vai ter uma retaliação, vai ter uma posição do outro lado. Foi exatamente isso que aconteceu. Mas quando a gente olha para o ambiente como um todo, dois países que estão tentando, né, de alguma forma, crescer economicamente, se desenvolver, tem um longo processo de desenvolvimento econômico quando a gente olha para economias mais desenvolvidas e dependem, né, de certa forma, né, em níveis produtivos, em níveis setoriais, muito um do outro. A verdade é essa. Você mesmo falou e tem toda a razão. É um importante parceiro comercial do Brasil e nós somos um importante parceiro comercial da Argentina. Não só comercialmente falando, mas economicamente falando, e para discutir integração e para discutir economia regional. Né? São os dois líderes aqui da América do Sul, em termos populacionais, em termos econômicos. De novo, esse tipo de embate, esse tipo de discurso, esse tipo de medida não tem efeito prático específico na economia. De novo, a gente vai ver se vai ter alguma coisa nesse sentido, imagino que não, mas por ambiente político não tem nenhum efeito benéfico, Débora. Acho que esse é o ponto principal aqui. Quero muito agradecer José Pimenta, que é o nosso colunista aqui do CNN Money. Sempre ótimas análises, muito bom falar contigo, meu querido. Boa semana para você, até a próxima. Até a próxima, Débora. Um grande abraço a todos.